Olá, meu nome é Luísa Grete Nazaré, eu sou fundadora e professora aqui na Fluirá. Nós somos um ministério que equipa mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a navegarem o caos das suas vidas e das suas muitas demandas sem perder a calma e confiança no Pai. Nós fazemos isso através de conteúdos gratuitos, como este que você está prestes a assistir, mas também e principalmente através do nosso programa completo de crescimento espiritual, que a gente conduz um grupo de mulheres durante 12 meses em uma jornada de renovação da sua mente, de aquecer do seu coração, de ativação da sua vontade, desenvolvimento de bons hábitos espirituais, para que você possa crescer na fé e desenvolver um estado de espírito que consegue permanecer calmo e confiante no Pai, mesmo em meio ao caos da vida. Eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição desse vídeo ou desse podcast para conhecer um pouco mais do nosso programa espiritual e entrar na lista de espera para a próxima turma. Aproveite esse conteúdo. Olá, sejam bem-vindas a mais um Café com Elas. Nessa temporada a gente está conversando com a nossa equipe e a gente está trazendo um pouco dos bastidores dos nossos caos. A ideia é que em cada episódio a gente fale um pouco sobre o caos de uma estação específica da vida. A gente já conversou sobre o caos no início da vida adulta, ter que pagar os seus boletos, morar sozinha, encarar a realidade. A gente já conversou sobre o caos na solteirice e nesse momento de espera e de nutrição das amizades espirituais. E hoje a gente vai conversar sobre o caos da vida ministerial, da vida de esposas de pastor, esposas de seminaristas, ou também na vida de missionárias, de líderes de ministério. Então, se você se enquadra em um desses termos, fica por aqui que a gente vai conversar bastante hoje com duas pessoas muito especiais para mim e que vão ter muito a contribuir com esse tema para vocês, tá bom? Aproveitem enquanto a gente espera as meninas chegarem, já mandem para as suas amigas que estão no ministério, para suas amigas que estão sobrecarregadas com as demandas da igreja, ou então que são esposas de pastor e são esposas de seminarista. Com certeza a gente vai ter muito o que conversar hoje por aqui. E enquanto eu espero as meninas chegarem, eu já vou apresentando elas um pouquinho. Hoje a gente vai conversar com a Bia, que é nossa social media, ela que faz toda a redação dos posts do Instagram. Então ela faz algo muito lindo, assim, ela pega o meu conteúdo, né, o conteúdo que eu dou nas aulas, dentro do programa de crescimento espiritual, e ela transforma em conteúdos aqui para o Instagram. Ela faz também todos os cortes necessários nos vídeos, para que vocês tenham conteúdo gratuito de muita qualidade. E a Bia é esposa de seminarista, quase formado, se tornando pastor. Vai ficar gravada, Daisy está perguntando, todas estão ficando gravadas e a gente vai depois transformar em vídeos do YouTube e em episódios do nosso podcast, tá bom? E a gente vai conversar também com a Ju Lenço, que também é uma querida. Eu conheço a Ju desde que ela era ainda Ju Pérez, ainda não era casada, e ela é esposa de pastor, ela mora em Jundiaí, trabalha como coordenadora, acho que não mais coordenadora, mas como professora, e com certeza ela vai ter muito o que acrescentar nesse aspecto de como a gente pode navegar o caos da vida ministerial, da vida pastoral, com calma e confiança no Pai. Eu vou então convidá-las aqui. E Bia! Oi! Bem-vinda! Gente, essa é a Bia e essa é a Ju. Olá! A gente brincou. Isso que a gente brincou. A gente falou assim, a única coisa que pode dar errado, amiga, é você entrar também com a câmera virada pra frente, igual a Bruna ontem. Olha, é de estreante. Não tem... Ó. Eu não sou estreante, a live mas de milhões é assim, começa com caos, começa com tudo. Já que a gente vai falar de caos, né? Vamos trazer elementos
Deixa eu ajeitar aqui. Meninas, enquanto eu ajeito, vão se apresentando. Eu já dei uma breve apresentadinha em vocês. Contem aí quem são vocês na fila do pão, onde vocês moram, quantos anos vocês têm, o que vocês fazem da vida, com quem vocês são casadas. Gil, pode começar. Então, meu nome é Juliana, eu tô com 38 anos agora. Eu sou casada com o Davi é pastor, corintiano, tenho que dizer isso, né? Assim, eu sou palmeirense, de verdade, né? Roxa. Então, a gente já começa assim, praticante. A gente já começa com a calma aí, né? Tem que ter muita calma para lidar. E a gente tem 3 meninos, e tem 9, 7 e 4 anos de idade. Sou formada em tradução, inglês e espanhol, gosto muito da área de comunicação, de linguagem, e sou professora de vocação, assim. Tenho a honra e o privilégio de trabalhar na escola onde eu estudei minha vida inteira, então é um capítulo interessante, assim, da minha história. Tem muito a ver com eu entender por que Jesus me deixou aqui nessa cidade, né? É muito interessante. Eu que sempre amei línguas e imaginei que ia para o mundo, fiquei aqui onde cresci e aqui exercemos o nosso ministério, né? Então, é isso, mais ou menos. Muito legal. E a Ju, ela serve aqui na Fluirá como conselheira, minha conselheira. E também amiga de alma, assim, compartilhar das dores de ministério, da necessidade de oração. E no podcast também ela participa dos episódios que a gente gravava do Elas com a Palavra, em que a gente sentava à mesa online e conversava sobre as leituras bíblicas. Então ela é uma bênção aqui pra gente. Privilégio. Agora sou eu. Bia? Gente, eu sou a Bia, tenho 25 anos, eu sou jornalista por formação, sou gestora de redes sociais aqui na Fluirá, eu sou a pessoa que responde as mensagens, que faz os textos, que faz toda essa parte acontecer aqui na rede social, essa interação com vocês. Eu sou paulistana, mas sou casada com um seminarista, vim para Campinas e estamos congregando em São Carlos. Então a minha vida é uma constante peregrinação. Mas eu estou muito feliz, assim, porque é uma estação que a gente está aproveitando junto. Eu sou casada com o Lucas, sou recém-casada, vai fazer uns 2 anos e meio. E a gente está aí nessa estação da vida ministerial juntos e espero que tenha coisas para contribuir com vocês aqui, assim como estou aprendendo, que a gente vai aprender também. Às vezes eu fico pensando, como a Ju tá aqui, a Lu, acho que eu vou ficar só sentadinha, quietinha, vou ouvir. Porque acho que eu tenho mais a aprender do que a compartilhar. Não é nada. Olha a dona Karen Bomilker aqui. Oi, Ká, que bom te ver por aqui. Então vamos começar. Eu vou mudar um pouquinho as ordens que a gente combinou aqui das perguntas, tá? Eu quero começar já com o caos. Qual tem sido, ou quais são os desafios, né, de ser esposa de pastor, esposa de seminarista? E o que o Senhor tem ensinado vocês a como navegar esse caos sem perder a calma, sem perder a confiança nele? Nossa, só falar em caos, gente, eu já começo falando que para estar nessa live foi um caos. A luz da quadra inteira simplesmente acabou. Eu falei, gente, eu sou formada em Fluirá. Eu tava aqui, ó. Formada em caos. Com ascendente em calma. Em calma e confiança. Mas eu tava meditando muito sobre isso essa semana, porque pra mim é muito engraçado esse contexto ministerial, porque eu fui muito a fundo. Assim, eu casei não só com um seminarista, mas como eu me mudei pro seminário. Então foi o pacotão de experiência completa. Eu acho que o caos maior é você entender que, primeiramente, você não tem controle. E é uma estação que você sabe que vai terminar. Tem até uma data, você até já visualiza, como é o meu caso. Meu marido vai terminar o seminário esse ano. Mas você não sabe o que vai estar no meio disso.
Então, assim, são muitas coisas que acontecem. É mudança, é viagem, é você ter que deixar algumas coisas para trás, é ter que deixar a família de origem para trás, é você estar numa igreja completamente nova, é você se descobrir nesse processo também, como que você se relaciona, como é que você se encaixa. Então, acho que são pequenos caos dentro de um grande, sabendo que vão terminar, tem data para terminar, no caso, quando o marido se forma, em nome de Jesus, forma esse Falando nele. Falando nele. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Oi, Marzão. Me apoiando aqui na live. E eu acho que, assim, o resumo da vida ministerial como esposa seminarista é isso. Você sabe que vai terminar, mas tem pequenos caos que acontecem no meio do percurso, mas que são, assim, carregados de graça. Mas, assim, é difícil. Eu não vou falar que é um papel previsível, não é. Você vai se formando junto com o seminarista, assim, em muitas coisas. Agora, imagino que para a Ju é a aventura completa, né? Então, você sabe que eu penso muito nisso, né? Essa coisa da separação, né? A gente vê as famílias pastorais como algo diferente. Não tem como negar que não é. De fato é. Mas um desafio nosso, pelo menos que eu tenho para mim, assim, né? É lembrar que nós somos família, como muitas na igreja, né? Então, tem muita gente que me pastoreia lá na Conviver. Então, eu tenho muita gratidão, porque eu entendo isso como graça do Senhor para nós hoje, né? Então, nós somos a família pastoral, que também é pastoreada até pelos irmãos mesmo, né? Então, esse é um desafio, mas pensando, para mim, o maior caos é você saber dividir o tempo para fora e para dentro. Eu até pedi ajuda para uma amiga, a Fabi, antes de entrar, porque eu lembrei uma vez que ela citou um livro, e eu falei, qual livro que era, Fabi? Ela falou, é o da Edith Schaefer, aquele O que é uma família, e ela diz assim, que a família, ela é uma estrutura com dobradiças bem lubrificadas, então que se abre, né? Mas também com fechaduras que funcionam muito bem, que sabe quando fechar, né? Então, nesse momento da nossa vida pastoral, esse é um caos, assim, que às vezes eu preciso buscar calma no Senhor, respirar, porque a gente olha e são tantas demandas, são tantas pessoas, e a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer conversar com todo mundo, quer ser uma referência para todo mundo, e aí tem em casa também. Aqui são 3 meninos. E às vezes, quando eu faço a conta, ela não fecha, porque foi muito tempo para fora e pouco tempo para dentro. Então, esse é um desafio que o Senhor tem mostrado muito claramente para mim, que mesmo porque na minha fase profissional, eu ganhei um pouco de tempo, né? Estava muito atribulada, e o Senhor abriu a agenda e falou, ó, tá aí. E eu comecei a perceber que a gente vai enchendo com coisas sempre para fora, né? Então, esse é um ponto, assim, que pode gerar muito caos, não só agora, mas pode refletir lá na frente. Pode ser mais caótico do que precisaria, porque deixa muito... abre demais essa porta e fecha pouco, né? Não sei se dá para entender a metáfora. Total. E eu acho que essa é uma realidade de todas nós, mesmo quem não está no ministério, né? De entender quais são os limites, quais são os limites do trabalho, quais são os limites do serviço na igreja, né? Para que a família também esteja nutrida, né? Entendendo a família também como vocação, né? Eu acho que isso é muito forte mesmo. E uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, assim, vocês sentem que vocês também têm vocação pastoral? Não só de ensino, mas pastoral no sentido de cuidar de pessoas. Sim. Para mim sempre foi muito claro, né? Muito claro. E eu entendo que não é sempre assim também, né? Não acho que isso é a regra. Já conversei com irmãs que não sentiam isso.
e acho que o cuidado, ele se traduz em tantas formas, né? Não é sempre o cuidado do público, o cuidado da palavra pública, né? Mas tem gente que vai cuidar cozinhando muito bem, tem gente que vai cuidar de outras formas, né? Então, para mim é muito claro, sempre foi, né? Mas não entendo que isso deve ser a regra de esposa de pastor, né? Ela deve cuidar bem do seu esposo e dos seus filhos, né? Nossa, pra mim eu fui descobrindo no meio do caminho, assim, porque eu acho que era uma coisa presente, mas assim, ficava, eu acho que todo mundo tem isso, sabe? Ou então eu tinha muito medo de colocar isso pra fora, porque, poxa, cuidar de uma pessoa é uma responsabilidade muito grande. Mas pra mim sempre foi algo natural. Mas eu nunca, tipo, coloquei esse peso, digamos assim, como não, isso aqui é um dom. O Senhor deu de presente, eu posso abençoar pessoas com isso. E é engraçado, porque no contexto seminário, tanto o marido que vai aprendendo, quanto eu também vou aprendendo algumas coisas. E foi ele que identificou isso, assim, nomeou. E pra mim foi muito especial quando ele nomeou, não, você tem também essa postura pastoral, você também cuida de pessoas. Isso foi libertador. Porque até então eu achava que eu tava ali como um anexo, digamos assim. Não porque, enfim, ele proporcionou isso, mas é porque antes eu sentia assim, eu vou fazer o mínimo de trabalho possível pra não atrapalhar, porque a gente tá começando na igreja nova, porque tá começando um ministério novo, eu vou estar ali junto. Mas foi muito notório, assim, e foi uma descoberta e foi maravilhoso. E isso que a Ju falou é essencial. Não deve ser uma regra, mas também não deve ser escondido. É tão difícil a gente colocar pra fora, assim, né? E nesse contexto de seminário, eu lido com muitas mulheres com dores muito veladas, muito escondidas, assim, que elas podiam estar usando esses dons como de forma mais livre, leve e forte, já fazendo aqui o jabá do livro da Lu, para elas se abençoarem também nessa situação que é difícil, assim, mas que também tem as suas vantagens para você se encontrar em Cristo Jesus. Então eu me encontrei com esse ato de cuidado. Ele cuidou de mim, eu consigo cuidar das pessoas também, no tempo, com os recursos que eu tenho. Eu sei que eu não tenho todos também. E que bom que seja assim, porque eu permito que a igreja também, as pessoas em volta, amigas de alma, amigas que estão no seminário, que estão passando por isso também, cuidem de mim também e vice-versa. Então foi bem curioso, assim, eu tinha noção, mas eu acho que eu tinha um pouco de medo também de assumir, sabe? Não, e eu digo isso porque eu também sinto, assim, isso, né? Eu também sou esposa de pastor e sinto que tenho o dom, né, do pastoreio, do ensino. E eu acho que quando a gente também tem, o risco da gente se exceder no serviço para a igreja é maior. Eu acho que quando a esposa do pastor ela se sente um pouco mais à vontade, estando mais no privado, que também é bom, não está errado, né? Porque a gente, muitas vezes, depois a gente pode falar sobre os estereótipos, né? E o quanto isso acaba se tornando peso e pressão, né, para as nossas irmãs. Mas quando a esposa está mais na vida privada, eu acho que existe um contraponto do tipo, não, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Quando a gente está mais no público, na linha da frente, batalhando junto, acho que o risco da gente exceder e não saber quando fechar a porta, né, Ju, como você falou, é grande, né? Então acho que esse é um primeiro ponto, acho importante da gente trazer. E uma outra coisa que eu queria trazer, ainda nessa questão dos estereótipos, e um pouco do que a Ju falou, né? Graças a Deus, na minha comunidade, nós somos pastoreados pela comunidade. Eu acho que essa não é a regra, né? Infelizmente. Eu acho que a maior parte das igrejas, elas veem a figura da família pastoral como alguém que está em cima de um altar, né? E que, de alguma maneira, vive uma vida à parte da vida real e talvez até mesmo demandem mais do que dão, né, do que abençoam. E o quanto a gente precisa, né, ter uma visão. Acho que duas coisas para mim falam muito forte, assim. A igreja precisa se ver como todo mundo como sacerdote, né, para começo de conversa, e todo mundo como discipulador um do outro, né? Então, entendendo, não, o pastor, ele é tão falho quanto a gente, e ele precisa
tanto de cuidado quanto a gente precisa, né, de cuidado. E o quão pesado é você imaginar uma igreja de 100 pessoas, que 100 pessoas querem que o pastor ligue para elas no dia do aniversário. Às vezes, tadinho do pastor, gente. Ele é um ser humano, não vai dar conta. E esse não é o propósito da família, né? A família é você ter conexões e não é a figura do pastor que precisa ser necessariamente essa figura pastoral na sua vida, né? Sim. Um abraço de boa noite. Eita, boa noite. Linda. O que vocês acham disso? É bem isso mesmo. Eu acho que tem outra faceta dessa moeda também, que tem pastores que se colocam nesse lugar, né? Tem alguns que são apenas o lugar comum, vamos imaginar. Todo mundo acha que é isso e beleza. Mas tem alguns pastores que eles fazem questão, né, de reforçar o quanto exemplar são, ou o quanto eles não precisam de ajuda, né? O fato até de não falar sobre a necessidade de ser pastoreado, de pedir oração mesmo, né? De ter um espaço, assim, para pedir socorro. Então, eu acho que é uma via de mão dupla nesse sentido. Tem uma expressão que eu escutava muito o Rafael Pijama falar, que a igreja é a reunião dos pastores da cidade, né? E é bem isso mesmo. Cada um no seu lugar vai pastoreando partes da cidade. Então, se a gente tem essa visão, tá tudo certo. É o sacerdócio universal, né? Agora, claro, existem pessoas que são chamadas para conduzir de alguma maneira, né? Aquela parte específica do povo de Deus. E isso é muito dinâmico, né? Muito dinâmico, não é fixo. Então, o próprio pastor mesmo, né? Ele tem que estar com o ouvido atento ao nosso bom pastor para saber para onde ir e o que fazer. Então, é sim um perigo, né? A gente achar, primeiro a gente, porque eu acho que esse é um ponto, assim. Eu estava ouvindo a live das meninas e não sei se eu vou adiantar alguma coisa, mas quando fala lá da nossa impostora, né? A impostora que vive em nós. E muitas vezes a gente dá ênfase para coisa assim, você não pode, né? E você sabe que às vezes aqui na confissão, da live, minha impostora fala assim, você pode sim. Você é super capaz. Tem algumas coisas que Deus deu para você e aí você vai conseguir na sua habilidade, né? Isso também é impostora falando, né? Que a gente não depende das pessoas, não depende da ação do Espírito, que a gente pode confiar na nossa força, né? Então, às vezes é essa a voz dos impostores das famílias pastorais, né? Vai que sozinho vocês vão dar conta. Não fala para ninguém que vocês estão passando esse problema, porque como que vai fazer? Né? Então, isso é uma armadilha, isso não é a voz do nosso bom Deus e nosso bom Pai, né? Exige muita vulnerabilidade, né? E é um exercício. Então, se a gente não começa desde cedo a trabalhar isso, esse pedido de socorro, esse reconhecimento que eu sou um ser humano, que eu tô aprendendo a ser esposa de seminarista, estou aprendendo a ser esposa de pastor, né? Não existe um intensivão para nenhum papel, mas esse especificamente, né, que tem ali os seus papéis que são muito expostos. Eu gosto muito do livro da Gloria Furman, A Esposa do Pastor, esse é o nome, bem direto. Que ela fala assim, que a família pastoral é como se fosse peixes dentro de aquário. Todos te olham o tempo todo com detalhes. Então você pode estar nadando um pouquinho errado, a pessoa vai pontuar. Ou então você pode estar nadando de um jeito diferente, enfim. É muita exposição que às vezes a gente também não sabe lidar com isso, assim, né? E acho que no comecinho da caminhada ministerial foi isso. Nossa, eu sempre me escondi, como é que eu vou lidar com isso? E às vezes não são pessoas que têm as ferramentas certas
para lidar com isso, de entender que a família pastoral também sofre, ela também precisa ser pastoreada. Eu acho que tem essa visão também, principalmente quando o casal tem essa personalidade de cuidador, essa personalidade pastoral. Eles dão conta, eles cuidam tão bem da gente, então eles devem cuidar bem deles também. E às vezes não. Às vezes a gente falta ferramenta para nós mesmos, para lidar com essa impostora que ora fala que tudo você pode, você tem controle, as pessoas vão sempre te olhar, você vai saber exatamente o que fazer, e ora que, tipo assim, você não vai conseguir. Você é incapaz, esse não é o seu papel, você não poderia estar fazendo isso, você não poderia estar falando isso. Olha essa roupa, olha o seu jeito. Essa personalidade, você acha que a igreja vai conseguir lidar com isso? Sendo que também é um constante trabalhar do evangelho, da gente se pregar, mas também da gente ser discipulado, da gente também ter pessoas perto e da gente fazer esse exercício de vulnerabilidade, falar, eu não consigo, eu não sei. Então, acho que já até colocando alguns nomes aqui, das imagens que acho que as pessoas pensam que a gente tem, é que a gente sabe de tudo, principalmente em contexto bíblico. A gente sabe todos o catecismo inteiro, a gente sabe todas as histórias da Bíblia, a gente sabe fazer todas as aplicações, a gente sabe fazer toda a ponte cristocêntrica, tudo, a gente já é formado em escola bíblica dominical, então assim, somos feras. Só que não, eu também estou aprendendo. E eu tento fazer esse exercício de ser vulnerável também para a impostora que fica gritando no meu ouvido falando que eu não consigo, ou que eu preciso fazer tal coisas para exercer esse papel, ela possa se calar com a voz evangélica e reconhecer que não, eu estou num contexto, eu estou no melhor lugar que a igreja para conseguir lidar com isso. Mas é muito difícil, pelo contexto que eu vejo que tem muitas que estão aprisionadas nisso, infelizmente, porque foram imagens que foram constantemente ao longo dos anos, ou da família também, tem gente que é filha de pastor, avô, tudo de pastor, e foi, tipo assim, simplesmente sendo carregada e o peso vem aqui, tipo, agora sou eu tenho que lidar com essas dores que outras esposas de pastores, seminaristas foram tendo ao longo do caminho. E eu acho que não, é difícil, mas exige esse ato de coragem e vulnerabilidade mesmo. E aí eu vou já entrar um pouco já que a gente está falando de vulnerabilidade, de coragem, de se dar graça, de reconhecer seus limites, queria entrar um pouco no que vocês têm aprendido com a Fluirá e o quanto os ensinamentos da Fluirá, né, podem se aplicar à vida pastoral, para torná-la mais leve, para torná-la mais livre dos padrões e dos pesos e das pressões, né? Para mim, a Fluirá entrou em 2020, assim. Na verdade, eu sempre fui uma grande incentivadora sua, né, Lu? Eu lembro quando você escrevia, me vinha um quentinho, assim, no coração. Eu falava, tomara que ela não pare de escrever, não pare, porque, no fim das contas, a gente sabe o quanto esse é um espaço difícil de ocupar também, né, de expor, de ensinar. A gente sabe que não é tão simples. Às vezes o pessoal vê na internet e acha que é o máximo, né? Então acho que eu também vou começar a fazer. E olha, só quem está, né, na frente fazendo sabe o quanto isso é um ministério, né? Isso exige tanta renúncia, tanta... Então, de primeira, eu sempre fui uma incentivadora em oração. Falava, nossa, parece uma voz tão necessária, uma coisa tão... que me abençoava demais. E em 2020, por conta da pandemia, eu trabalhava muito, né, na escola, eu nem contava os horários, assim, mais de tanto que as coisas se misturavam, né? E eu comecei a meditar de novo por causa da Fluirá. E aquilo, assim, me lembrou momentos da faculdade. Foi quando eu comecei a aprender a meditar, né? Por causa... o Davi conhecia Ricardo Barbosa, que influenciou muito ele, né? A ler livros sobre disciplinas espirituais. E ele falava para mim, né? Então eu lembro que eu tinha um caderno, tinha um lugar lá na faculdade, era uma árvore específica. Então eu tenho frutos assim que me alimentam até hoje, por causa daquela época que eu tinha 17, 18, 19 anos, né? E aí agora, né, 2020, eu falei, gente, eu nunca mais fiz isso, né?
Então, essa prática me trouxe de volta para o equilíbrio em muitos dias, né? De lembrar, de falar, eu posso recitar um versículo só, até ele descer para o meu coração, até ele virar pedacinho e incorporar na minha vida inteira, né? Foram madrugadas, acordava bem mais cedinho, assim, e às vezes repetia. Não tinha tantas meditações gravadas, mas eu repetia aquelas que eu gostava, ou fazia a minha ali. Então, essa é uma prática que, para mim, voltou. Então, é muito querido para mim isso, assim, de ter voltado a meditar e fazer uma Lectio Divina, eu e Jesus ali, por conta da Fluirá, né? Eu acho que o caos, né? Isso que você sempre falou, até antes da Fluirá nascer, né? Mas ouvir uma música, uma mensagem enquanto está lavando louça, enquanto está fazendo as coisas da vida, né? Que a gente achava até assim estranho às vezes, mas é o horário que eu tenho e isso é sagrado também, né? Isso é para Jesus também e ele fala com a gente tanto, então isso são ensinamentos preciosos que eu acho que para qualquer um e para quem está no ministério, né, precisa de mais esse cuidado com a sua alma, né, de alimentar, porque o que sustenta o que está visível é o que é invisível e a gente esquece, né? Então, muitos incentivos para o que se vê, muitos incentivos para coisas boas, exercício, ficar bonita, achar sua paleta de cores e tal, tudo muito bacana, mas a alma que precisa ser alimentada para sustentar o que vê, né? Aí lá dentro. Então, aprendi, na verdade sabia, mas fui relembrada, resgatou essa prática. Inclusive, para quem está ouvindo ou vendo, a gente tem uma série de meditações bíblicas guiadas. É um canal assim, que a gente tem dentro do nosso podcast. Não sei se é um canal ou um programa que chama Muita Calma Nessa Alma. Então, vocês podem procurar lá no nosso podcast, desfrutarem ali. A gente tem bastante meditação que pode ajudar vocês a, no meio do caos, reencontrarem a calma. Mas que legal, Ju, eu fico tão feliz de saber disso, porque, assim, a Ju, antes de vocês entrarem, eu falei, né, eu conheço a Ju desde que ela era Pérez, não era Lença ainda, era Ju Pérez. Sim. E você, a Karen, vocês sempre foram para mim referências, né, estando um pouquinho só mais à frente, né, mas foram referências de mulheres de Deus que sempre tem me incentivado e que eu fico tão feliz de poder contar com vocês por perto, em oração e incentivo. Às vezes eu olho e falo assim, gente, se a Karen e a Ju estão falando que tá tudo bem, que eu tô fazendo uma coisa direita, então eu tô fazendo alguma coisa direita. Isso até, você sabe que isso até assim, quando eu comecei, né, quando o Senhor falou, Luiz, eu quero que você faça algo mesmo, assim, que você traga aquilo que eu tô ensinando pra você. Tinha muita insegurança, né? E aí eu lembro que eu falei com a Flávia, com a Flávia da Hora, que também é nossa amiga aqui dentro do Ministério. Falei, Flá, olha só, eu vou começar a falar sobre Jesus na internet. Se eu falar alguma baboseira, você me corrige. Tipo, você seja minha amiga e fala, Luísa, para. Sabe assim? Menos. Ela falou, tá bom, eu vou ser. Aí eu falei, então tá bom. Seja esse olhar pra mim, por favor. Precisa, e você, né? Bibi? Ai, gente, como começar? Pra mim, a Fluirá, ela entrou como resposta à minha impostora que estava há um bom tempo ali e eu não sabia nomear ela. Eu achava que era, tipo, a voz da razão, tipo assim, não, eu preciso andar na linha. Não, é impostora mesmo. Mas a forma como a Fluirá aconteceu na minha vida foi engraçado, porque foi uma coisa que o Senhor foi conduzindo, então ela sempre esteve ali e eu entrei com, tipo assim, a porta aberta, sabe? O cantinho Fluirá já feito, porque tem uma madrinha, tem uma amiga, tipo assim, da adolescência do Lucas na equipe,
Tem a Ju, que caminhou com o Lucas também um bom tempo, a gente caminha também. Tem a Flávia, tem a Marina, tipo assim, todo mundo. Tem a Buia, que a gente tem conexão, ela não está só em Ribeirão, né? Mas ela está com a gente, a piada interna nossa aqui. Então, assim, foi muito legal, porque foi uma conexão, uma árvore, assim, junto com umas raízes tão fortes, e poder entrar ali e também ser fortalecida pelo Fluirá foi um presente. Eu acho engraçado que as pessoas olham e veem que eu trabalho no Fluirá e tal, então tem toda aquela espírito de grandeza, tipo assim, nossa, mas vocês são assim, mas vocês são... Gente, a gente é igual. Tipo assim, a gente tá num lançamento chamado Acalma e Confia. A gente tem que ser relembrada de acalmar e confiar em meio ao lançamento, sabe? Então, essas pequenas coisas, essas pequenas frases sobre a questão que existe caos e a gente não vai conseguir fugir dele. E que bom que existe, porque a gente consegue crescer, frutificar, a gente consegue navegar por ele. E principalmente, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Lembrar que eu sou filha amada, mesmo não sendo competente 100%. Isso é uma coisa que eu sempre esqueci, assim, que eu sempre me cobrava, porque Deus era um Deus bravo também, eu precisava ser melhor, ou então eu tava dando trabalho para Deus, eu dei tanto trabalho a ponto de ele ter entregue o filho dele, sabe? Então eu tenho que dar pouco trabalho. E fazendo isso eu acabava dando mais trabalho ainda, colocando mais peso. Então, para mim tem sido, assim, uma jornada muito grande. Eu entrei há pouco tempo, acho que já fiz 1 ano, e eu consigo ver o grau de transformação nisso. E não foi só porque eu tive acesso aos conteúdos, foi porque eu tive esse pastoreio e eu sei que eu fui muito agraciada por isso. E essa alegria de poder também compartilhar com outras pessoas algo que é universal, seja dentro do ministério, fora do ministério, as coisas que a gente aprende sobre ter calma em meio ao caos, sobre um pequeno passo imperfeito de cada vez. E acho que essa pra mim é a maior frase, é um pequeno passo imperfeito e corajoso. Eu tô com medo hoje, mas eu vou dar só um pequeno passo, eu não preciso chegar até o final, eu não preciso saber de tudo, eu não preciso ser a melhor agora, eu vou dar um pequeno passo agora. E haverá graça para os próximos passos. E essa graça eu posso também aplicar, né? Eu acho que a gente tem as personalidades que a gente trata aqui na Fluirá, e a gente sempre tem um pouco da fortuna. A gente não pode ser vulnerável, a gente não pode chorar, a gente não pode se lamentar, sendo que tem momentos que precisam acontecer o lamento, né? Senão não estaria na Bíblia, por exemplo, um livro só sobre isso. Então foram muitas coisas ricas, mas a principal foi, eu tenho uma impostora que infelizmente ela tá aqui, mas deste lado da eternidade ela está aqui, do outro não. E eu tenho as ferramentas que eu vou junto com pessoas e processos, aprendendo a lidar com ela. Não é mais sozinha, não é mais a base só do estudo também, porque a gente vem desse contexto mais reformado, de igreja, só o racional. Não é só o racional, é o corpo, a alma, espírito, é fazer oração, é se lamentar, é despejar, mas ao mesmo tempo celebrar, tantos exercícios práticos que não precisam estar tão distantes, que eu não preciso ter 1 hora do meu dia, que eu não vou ter, porque a agenda não vai permitir isso, mas que eu consigo aplicar no trabalho, que eu consigo aplicar no banho, que eu consigo aplicar lavando a louça. Então, assim, a Fluirá trouxe mais perto, eu colocava muitas armaduras e armadilhas para que o Senhor não chegasse perto de mim, porque eu ainda não estava pronta, e aos poucos essas armaduras e armadilhas estão sendo quebradas e retiradas para que eu pudesse ter um relacionamento com o Senhor mais próximo, assim. Então, trazer tudo isso que eu tenho aprendido, estudado, demais, mas pro coração. Descer pra mente e trazer pro coração. Eu acho que essa foi, assim, a principal ferramenta que a Fluirá trouxe. E pra mim foi muito especial, porque não foi algo impossível. Não é uma técnica distante, né? A gente tá aí já... Daqui a pouco acho que ela vai falar do programa de crescimento. E eu acho isso impressionante, porque são pessoas de diversas idades que conseguem aplicar isso, diversas fases, estações e contextos. E, poxa, essa live é um testemunho disso. A gente tá tendo pessoas no momento da gravidez, pessoas solteiras, pessoas no momento ministerial, pessoas com famílias. Então, isso foi muito especial pra mim. Poxa, eu consigo fazer isso, sabe? Mas não por mim mesma, porque Jesus me capacitou e eu consigo trazer isso pra mais perto. E pra mim, acho que o principal, assim, eu consigo compartilhar com as pessoas, eu consigo levar Jesus pela internet também, eu consigo explicar também, eu consigo ser vulnerável e ajudar outra pessoa a ser vulnerável também. Tem coisa mais rica do que isso. Então, acho que pra mim isso tem sido, assim, o maior presente. Acho que o Senhor deixou tudo ajeitadinho, assim, falou assim, filha,
Agora você pode entrar na salinha, agora você pode usufruir disso também. Enquanto você espera a próxima salinha, que vai ser o grande banquete, a gente poder usufruir isso para sempre, comigo e com a minha presença. Gente, vocês entenderam porque que ela é minha social media, né? Aí, ó. Gente, mas não se enganem, porque eu escrevo às vezes ainda chorando. É muito isso, tipo assim, porque a vida tá, a agenda está um caos, não sei o que, a minha agenda também. Eu vou escrever a minha agenda. Eu comentei isso com a Buia ontem, falei, a Bia sempre escreve, eu tô escrevendo pra mim mesmo. E eu acho que isso é o mais precioso, assim, sabe? Eu sinto que dentro da nossa equipe, da nossa equipe estendida, né, de conselheiras e tudo mais, a gente tem meio que um microcosmos daquilo que a gente oferece no macro para as nossas alunas, né? Que é ter um espaço de vulnerabilidade, e não só de vulnerabilidade, mas de segurança, porque não basta você ter um espaço que fala, não, você pode ser vulnerável, você pode admitir que você está mal, você pode admitir que você é falha, mas também de segurança e de confidencialidade, do tipo, não vai sair daqui. A gente vai segurar essa vulnerabilidade junto com você. E a gente não vai te julgar, a gente vai te apoiar e te incentivar. E isso por si só é libertador e é algo que eu acho que a gente devia aplicar mais aos nossos contextos eclesiásticos, né? Trazer mais para dentro das nossas igrejas, para dentro dos nossos grupos pequenos, para dentro das nossas pregações, né? Assim, isso é um exemplo que eu queria até dar, assim, aqui na comunidade da Vila, os meninos, quando eles vão pregar, os meninos são os pastores, tá, gente? É o que eu chamo, que é um bando de menino mesmo, aqueles ali. Mas quando eles vão pregar, eles fizeram um combinado entre eles de que toda vez que eles fossem dar um exemplo sobre eles mesmos, seria um exemplo de um fracasso. Eu achei isso tão especial, tão forte, porque traz a realidade da vida, né? De que, eu não sou perfeita, eu também erro nisso daqui. Isso daqui eu ainda estou tentando entender. E aí eu acho que vai criando um clima na igreja de, se o pastor lá do púlpito está falando um fracasso dele, então eu também... do bando de meninos, É porque quando junta depois os bastidores, parece que é a quinta série B, sabe? Eu falo assim, gente, é a quinta série B aqui reunida. Mas ter essa incentivo da vulnerabilidade, né? E não só da vulnerabilidade, mas do respeito para com a vulnerabilidade do outro, né? E aí eu acho que essas conexões de alma e essa possibilidade de se relembrar, de ter essa consciência, né? Impostora e inimigo vão ficar continuamente falando na minha cabeça. E eu preciso ter práticas espirituais que me ajudem a estar sintonizada com o espírito, para poder discernir essas vozes e não ser conduzida por elas. E aí a gente entende que as disciplinas espirituais, elas não são um fim em si mesmo, elas são um meio para um fim, que é estar conectada com Jesus. E conseguir desfrutar da plenitude de vida que ele nos prometeu, que não significa um estado de paz em todo o tempo, né? Como sentimento. Mas é ter o recurso do Espírito Santo presente e acessível. Como muda a nossa perspectiva, a gente saber, eu sou filha amada, independente do que eu faça, e eu sou templo do Espírito Santo. Espírito que é do Cristo ressurreto, que está me dando graça e sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. Gente, para mim, pregar isso para mim mesma me traz um alívio, entendendo assim, eu posso realmente suportar todas as coisas naquele que está presente, me fortalecendo, né? Então, eu acho que esses elementos realmente são elementos muito fortes aqui dentro do nosso contexto, que a gente tenta aplicar no nosso microcosmos, né? O nosso retiro de equipe foi muito isso, assim, né? A gente trazer essas práticas e foram práticas no cotidiano, né? A gente não forçou nada, foi assim, a gente teve um momento de rir, a gente teve um momento de chorar, a gente teve um momento de confessar pecados, a gente teve um momento de meditar, teve um momento de compartilhar, de incentivar umas às outras, e o quanto a gente, como
mulheres precisam, né? A gente precisa disso. Exato. Eu acho que uma nota só, né, que você falou, a gente como esposa de pastor ou pessoas no ministério, lembrar que as pessoas precisam ser dirigidas nisso, né? Então, o exemplo dos meninos, a gente vai dar sempre lembrar de uma coisa que não funciona, que não rolou, que ainda não está bem, e é exatamente isso, é guiar para ser vulnerável, né? Esse lugar seguro deveria ser a nossa igreja, né? Ou parte ali da nossa comunidade. Tem uma expressão que eu compartilhei dias atrás com uma amiga, que eu aprendi com uma outra amiga também, que é ser guardião da vulnerabilidade do meu irmão, né? Então, essa imagem, né, de guardar, de proteger. E é isso que a gente é convidado a fazer, né, como cristãos. A nossa diferença, né, tem um texto de 1 João que eu gosto muito, 1 João de 5 até 10, que fala dessa ideia de andar na luz, né? É interessante que eu pensei sobre ele ensinando os meninos aqui em casa. Quando eu perguntei o que é andar na luz para vocês, né? E eles vieram assim, quase com a resposta pronta, que é fazer o que é certo, né? Mas o texto lá, depois a gente pode ler e meditar. Não fala isso. Fala que quem anda na luz tem duas coisas. Tem a comunhão e o perdão de pecados. Então, não é que quem faz tudo certo não precisa de perdão, certo? Então, quem está na luz, a diferença é que a gente enxerga, a gente vê, é a única coisa, né? Então, a gente consegue ver nossos limites, a gente vê os presentes e as gotas de graça caindo sobre a nossa vida, a gente enxerga, porque a luz está sobre nós. E aí tem esse presente da comunhão de volta, que o Espírito do Cristo é o espírito da comunhão, né? É a obra de Jesus é essa. Então ele vem, ele morre, ele ressuscita, mas ele envia o Espírito. E para quê? Para a gente ter comunhão com ele e com os irmãos, né? Então essa coisa de saber que todos nós, a família pastoral, os líderes, os liderados, todos estamos na luz. Entendemos, somos carentes da graça, mas a gente tem esse presentão, que é a comunhão do Espírito e o perdão dos pecados. A gente é uma luz de amor, né? A gente está por isso não tem medo. O amor que lança fora. Olha, eu tô mostrando para você, só para você enxergar, e nisso você vai ter comunhão, né? Quando há verdade. O mesmo texto fala que quem está na escuridão mente, esconde, né? Não deixa aparente. E como isso é libertador, saber que eu posso andar na verdade, porque é a luz do Espírito de Deus que traz comunhão, traz para perto, né? Então, são as nossas fraquezas mesmo que vão juntar a gente. Não é cada um no seu quadrado. Eu acho isso muito interessante quando penso na Fluirá, porque a mulherada é treinada, parece, né, para competir e tal, isso, sabe Deus de onde começou, não estudei a sociedade para saber, né, mas desde sempre é um tal de competir, você se veste para outra mulher, você não se veste para o seu marido, aquela coisa toda. Então, que legal a comunidade da Fluirá ser esse espaço de mulheres, né, mas que se unem pelas suas fraquezas, né? Entendendo que precisam umas das outras, precisam ser vulneráveis, precisam falar, realmente eu não dou conta mesmo, e assim ser fortalecido, né? Lembrar que é verdade, eu não posso, mas o Espírito está em mim, e é Ele que faz através de mim. Né? Não preciso ficar ali, pobre coitado de mim, agora não. O Espírito está, e ele faz, né? E você sabe que eu até compartilhei com vocês, né, um insight que eu tive nas aulas do doutorado, que o Gohin, que é o nosso mestre lá no doutorado, estava falando que o Espírito enche o templo, que somos nós, né? Não é... O templo não sou eu,
somos nós. E aí, para mim, isso ficou muito claro, o quanto nós precisamos da disciplina espiritual da comunidade, né? De estar em comunidade. E não só estar em comunidade para o básico, né? Mas para o chorar junto e para o rir junto, né? E através desta comunhão o Espírito nos preenche e o Espírito nos capacita. Então ver a comunidade, o ir à igreja como uma disciplina espiritual mesmo, né? De eu estou indo lá para me encher do Espírito que vem através da comunhão com os meus irmãos, né? E aí uma coisa que eu estava pensando em conversar também com vocês, a gente, como esposa de pastor, a gente é demandada muito, né? E às vezes pode ter essa expectativa de encaixar toda esposa de pastor em um determinado molde, né? E eu estava olhando aqui para a Bia, a gente teve um processo de autoconhecimento aqui dentro da equipe, né? E a Bia se descobriu introspectiva. E foi muito interessante ter essa descoberta, né, Bibi? E o quanto essa descoberta fez com que você tivesse alguns ajustes aí na sua agenda, no seu modo de operar, para poder se preservar e se reabastecer, né? Porque eu acho que ainda tendo essa questão dos limites, né, que a Ju falou lá de quando fechar a porta, às vezes a gente corre o risco de dar tanto, de servir tanto, que a gente acha que, não, mas se eu disser não, isso é egoísmo. Se eu cuidar de mim, isso é egoísmo, e não é, né? Então conta um pouquinho, Bia, como é que foi essa sua descoberta da introspecção e da... Eu tô rindo de nervoso. Você toda falante. Porque eu tive uma crise quando eu descobri isso. Eu olhei pra parede e falei, como assim, gente? Assim, foi libertador, mas foi muito estranho, porque eu vim de um processo, principalmente depois da faculdade, que eu sempre estava com pessoas, sempre. Então, na minha cabeça era assim, eu sempre preciso de pessoas, as pessoas sempre precisam de mim e vice-versa, né? Então, foi muito chocante descobrir que, não, você tem essa parte introspectiva, e quando você cede muito esse estar com pessoas, é aí que você está manifestando que você está doente mentalmente, que você está gastando muita energia. Aí eu falei, senhor, eu gastei 4 ou 5 anos de energia, vai sobrar o quê agora? O que eu tenho que fazer para recuperar tudo isso? Carregador, espiritual, como é que faz? Assim, vai demorar quanto tempo? Tem um modo otimizado? Porque assim, a vida está acontecendo, não tem como eu parar simplesmente, né? Mas foi muito libertador descobrir isso, porque a minha relação com as pessoas foi quando eu consegui trazer mais a vulnerabilidade que a gente está conversando aqui. Porque até então eu tinha isso, eu tinha esse medo de falar não, esse medo de fechar a porta. Eu não tinha nem, se for usar essa ilustração da casa, eu não tinha nem apoiador da porta. Era tipo, era escancarado mesmo, todo mundo entrava, eu tinha que servir todo mundo. Foi um período bom, eu cresci muito, mas assim, foi muito desgastante. Por quê? Porque eu não tinha tempo para parar, para ruminar os meus pensamentos, ruminar as minhas dificuldades, ruminar a impostora que estava falando o tempo todo ali, sussurrando, mas eu não sabia. E aí, quando eu parei e entendi que não, eu tenho esse ponto de introspectivo. O Senhor me criou assim, eu tenho essa personalidade. E que bom que ela existe, que bom que eu posso, com o tempo apropriado, descobrir e usar isso também como uma ferramenta para eu me posicionar um pouco mais. Então, especificamente no contexto de seminarista que a gente está agora, a gente tem um final de semana muito intenso. A gente tem que viajar até a igreja, então é 1h40 daqui. E é um final de semana que sexta-feira tem adolescente, sábado jovens, domingo culto, escola bíblica, Se eu não tivesse com essa ferramenta, que bom que veio no tempo certo, eu acho que eu ia me esgotar em um mês. Porque é tanta gente nova ao mesmo tempo, eu preciso conhecer, eu preciso estar junto, eu preciso. E hoje com essa ferramenta, tipo, não, eu tenho esse limite. E que bom que eu posso falar isso, tipo, fulano. Agora, do domingo à tarde, é um espaço que a gente tira para descansar. Pra dormir um pouco, sendo bem sincera. Tipo, tirar aquela sonequinha da tarde, sabe? Que agora que a gente tá na casa pastoral. Por quê? Porque eu preciso me reenergizar, porque eu sou assim, porque eu tive uma semana corrida igual você, eu também tive. E eu tive que viajar também pra estar aqui. Que bom que a gente tá aqui juntas, mas
será que a gente pode conversar um pouquinho depois? Ou será que a gente pode marcar um cafezinho durante a semana virtual, a gente conversa? Ou será que eu no culto, assim, um pouquinho mais à noite, a gente conversa também? Eu preciso muito descansar. E ficou tão claro que é uma coisa que, assim, é imperceptível. Assim, eu acho que o meu corpo entendeu e falou assim, ai, que bom. Agora você entendeu que eu preciso descansar, então eu fico com a cara de cansada mesmo, tipo assim, eu preciso dar só uma descansadinha, gente. Eu começo a falar um monte de coisa, já começo a ficar cansada, eu preciso só dar uma dormidinha. E isso também foi bom, por quê? Porque eu aprendi a me conectar com as coisas que eu gosto. Eu não sabia. Gente, foi muito estranho pra mim. Tipo, o que que eu gosto de ouvir? Eu não sei, eu tô escutando tanto barulho. O que que eu gosto de fazer? Depois que eu recebi, né, que é esse lado introspectivo, foi por meio de um teste. Quando eu recebi o teste, eu falei, legal. Agora só não tem a parte do que eu faço depois disso. Tipo assim, como é que eu descubro o que que eu faço? Eu desenho, eu cuido de plantas, eu fico parada, eu me mexo, eu faço caminhada. E foi muito, assim, estranho, mas foi uma redescoberta. E foi muito bom, porque isso trouxe uma ferramenta boa até pro meu momento de devocional com o Senhor. Então, eu sei que eu sou uma pessoa muito agitada, mas tem momentos do dia, de pausas, que eu tiro pra ficar em silêncio. Por quê? Porque eu percebia que se eu só ficasse consumindo com pessoas, conversando, eu não tinha tempo pra ruminar meus pensamentos, de falar, poxa, eu tô cansada hoje, mas por que que eu tô cansada? Porque a gente também dá essa desculpa, eu tô cansada, é difícil mesmo, é corrido. Mas por que que tá corrido? Por que que tá difícil? Será que eu tô me sobrecarregando? Mas por quê? Será que eu preciso realmente estar sempre nesses eventos extra igreja? Será que eu posso tirar um tempinho para me recuperar um pouco, para ler um pouco? E não ler, isso é um detalhe também, ler para estudar. Gente, eu só lia para estudar. Eu só lia para estudar para as coisas da igreja, inclusive. Eu não lembro a última vez que escolhi um romance só para descansar a cabeça. Aí eu falei, vou ler um Harry Potter para descansar a cabeça. E foi uma coisa muito boa, porque eu acho que trouxe essa leveza que eu estava tentando buscar e não sabia o porquê. E transparece também para algumas pessoas que eu sou uma pessoa que cansa também. Eu tô aqui no contexto ministerial, mas se Jesus descansou e dormiu, e faz parte também da disciplina espiritual dormir, eu preciso dormir também, e você também. E eu preciso de você, e você precisa de mim. A gente precisa também fazer esses exercícios que são práticos. Eu não sou super heroína. O único salvador é Jesus. E isso foi muito difícil, porque antes eu tinha que sempre estar disposta para as pessoas, porque eu achava que eu era salvadora também das pessoas, e eu não sou. Então, acho que trazer esse momento de introspectivo foi lembrar, filha, o Salvador sou eu. Você pode descansar, você pode se reenergizar. Vamos ter um relacionamento agora que não precisa ser só a base de dados e compromissos de estudo, mas um relacionamento leve. Eu descansei, você precisa descansar também. Então foi assim, foi muito desafiador, mas eu acho que foi uma ferramenta muito boa, principalmente para a estação que a gente está agora, que é um final de semana muito intenso, que durante a semana é ajeitar a agenda porque tem aula de manhã, e do nada tem estágio à tarde, e à noite a gente tem que dar um jeito de organizar as coisas de casa, e tá no último ano, que tem 4 TCCs para fazer, e tem reunião, aquela coisa toda. Foi um tempo de eu vou aproveitar esses momentos que eu não tiver, por exemplo, tendo esse tempo juntos, para ter um tempo meu também de reenergizar e de entender melhor o que esse lado introspectivo tem para contribuir, tanto para mim, para a glória do Senhor, mas para outras pessoas também, que não sabem que tem isso, por exemplo, e que quando vê, eu acho que isso é muito forte também, essa figura que a gente falou pastoral, que está sempre exposta, que está sempre lá em cima, quando vê isso, eu acho, olha, o Lucas é muito engraçado, tô ouvindo vocês enquanto cozinha. Obrigada, amor, Deus abençoe a sua vida. Mas olha só, 9 horas da noite cozinhando, já. Mas eu acho que quando a gente mostra que nesse contexto que as pessoas colocam muita gente no palquinho, que às vezes a gente nem sabia que estava lá e do nada tropeça, todo mundo vê. Eu acho que é rico para mostrar que, olha, eu descobri isso em mim, esse lado introspectivo, que você pode ser também. Por que também você não usa isso para você, sabe? Isso também é um ato de serviço, isso também é uma disciplina espiritual a ser aplicada, isso também é bom, sabe? Então, acho que para mim foi um desafio, pegou bastante, mas hoje, tipo assim, estou mais leve e vulnerável para falar, gente, eu preciso tirar uma sonequinha, mas daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco a gente volta aqui, tá em comunhão e tá tudo bem. Eu acho que é santo a gente reconhecer que a gente tem limite, né? É parte da nossa santidade, assim, do desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Uma das coisas que a impostora
tende a nos falar muito, eu acho que a Ju trouxe bem dentro desse contexto ministerial, olha, tá todo mundo aqui precisando de você. E você precisa cuidar de todo mundo. E então, meio que a impostora, ela assume essa roupagem religiosa, né? Não, eu estou servindo, eu estou cumprindo a missão. E aí Jesus vem e fala, mas filha, eu só quero que você deite um pouquinho aqui no meu peito e entenda que a missão não é tua. Eu acho que isso que a Bia falou, né? Às vezes a impostora, ela usa dessas estratégias, ou de ficar fortuna, eu não tenho problemas, ou então, eu vou salvar todo mundo, vou servir todo mundo. E para mim foi uma virada de chave tão grande quando eu entendi que o Senhor não me chamou para servir todo mundo. Porque se eu quero servir todo mundo, eu estou deixando de servir as pessoas que Ele me chamou para servir. Quando eu me encontrar com Cristo no reino, quando Ele olhar para mim, Ele não vai me perguntar de todo mundo. Você serviu todo mundo? Ele vai me perguntar sobre algumas pessoas muito específicas que eu sei quem são. Então, quando eu me lembro disso, eu acho que isso fica mais fácil de estabelecer os limites, sabe? E eu acho que ao estabelecer os nossos limites, ao deixar as bolas caírem, não é que fica mais fácil, mas dá mais chances de outras pessoas pegarem as bolas que estão caídas, sabe? É dolorido pra gente a gente perceber, poxa, a seara é grande, são poucos os trabalhadores, são poucas as pessoas que estão empenhadas. Mas, Senhor, mande mais trabalhadores pra seara. Essa oração, eu não quero me acabar, né? Isso. E Jesus, os movimentos de Jesus, né, eles eram esses. Ele ficava sozinho para ele não agir por demanda, mas ele agia por revelação. Então agora a gente tem que passar por Samaria. Agora a gente tem que ir para o outro lado. Então essa direção para onde ir, né? E, meu Deus, qualquer um, mas a família do pastor precisa muito disso. Família de líder, né? Cuidar do que agora? Qual é a prioridade? Porque é dinâmico, vai mudando. Então, e tem hora que é mais muitas, né? E sempre serão. São eternas. Nunca vai acabar. Mas isso, se todo mundo tiver esse tempo, né? Para ouvir do Senhor, porque Ele quer distribuir o trabalho, né? É a alegria dele compartilhar com a gente a missão. Então, erro nosso de querer abraçar todo mundo, ou também de não querer nem ouvir, né? Talvez alguém que tá nessa posição de esposa, mas assim, tem muita história assim, né? Quando eu casei, ele não era pastor. Quando eu comecei a namorar, não tinha essa história. Quando eu comecei a namorar, não tinha essa história. Me enganaram. Ele tá aqui na live, ele me enganou. Eu comecei a namorar, não tinha vocação pastoral, apareceu ali no meio. Mas Deus sabe. Então, e a gente pode se colocar nesse e falar, Deus, será que me ajuda a caminhar por revelação do Senhor, de quem, né? Talvez tenha 2 ou 3, um grupo que o Senhor separou para mim, para eu ser responsável, né? E Ele é tão claro, o Espírito de Deus fala muito claramente, né? E aí a gente decide se a gente obedece ou não. E temos essa liberdade, né? De obedecer à voz do Senhor ou não. Mas é isso, andar, porque se for por demanda, totalmente, anticristo, né? É forte a expressão, mas é o contrário do que Jesus fez. Jesus não fez isso. Olha, a multidão está aqui. Beleza, vamos lá para aquele cantinho onde não tem ninguém. Quantas vezes fez isso? Né? Mas, mestre, como assim? As pessoas querem ouvir. Não é hora. É hora de se retirar. Né? Não, gente, Jesus não curou todo mundo. Ele não curou todo mundo.
que existia ali em Jerusalém naquela época. Ele curou alguns. Ele falou com alguns. Sabe assim, ele escolheu 12. Eu fico pensando, Jesus é cheio de limites. Porque ele sabe o que é ser humano. E a gente quer ser super-humano. Né? A gente quer ser mais do que Jesus foi e é encarnado. Né? Então, acho que reconhecer isso e de fato entender, Senhor, o que é que o Senhor deseja? Qual é o meu círculo de influência? Qual é a sua demanda? Porque existem muitas demandas, mas qual é a sua demanda para mim hoje, nessa estação, nesse contexto? Quem são as pessoas? Né? Que o Senhor nos dê sabedoria, porque somos puxadas para todos os lados, né? Uhum. E aí, manas, para a gente terminar, o que você falaria como palavras de incentivo, de encorajamento, daquilo que o Senhor já tem te ensinado, né, sobre o papel de pessoa no ministério pastoral e acompanhando o marido? Quais são algumas palavras de graça que você poderia dar para irmãs que estão na mesma situação? Eu diria que viver com Jesus e na missão é um pouco traumático, sim. É angustiante, porque estar na luz e enxergar é angustiante. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque a gente segue aquele que um dia falou, tá consumado, acabou, pode descansar, acabou. Eu já fiz tudo o que precisava ser feito e agora vocês só vão e contem essa notícia. E vivam como eu vivi, né? Renunciem, é um caminho estreito. Em caminho estreito a gente não anda rápido, a gente anda um passo de cada vez. Acho que faz muito sentido essa expressão para um caminho estreito. E vale muito a pena, porque a companhia é certa, o destino é certo. Embora a gente não enxergue, né, tudo, mas a gente sabe o final. Então, eu acho que essa palavra de Jesus me consola muito. Está consumado, filha, terminou. E agora você descansa e vem comigo. É um caminho com aflições. É um pouco traumático, sim. E a gente vê hoje tanta gente fugindo da igreja por causa disso, né? Tô machucado e ferido, sim, e a gente tem que acolher e cuidar. Mas Jesus é o servo sofredor, e se é ele que a gente segue, né, nós também vamos ter as nossas feridas, as nossas marcas. Eu lembro sempre de Paulo dizendo do bom combate, né? Quando acaba praticamente a vida, e eu fico pensando, um bom combatente tem as suas marcas para contar, para mostrar. Então é angustiante, mas vale a pena, porque não é vão, tem descanso, tem consolo, tem irmãos, tem família, né? E é bom demais. Antes de passar para a Bia, sabe, Ju, que eu lembro muito de uma fala uma vez em um Elas com a Palavra que a gente gravou, que a gente estava falando justamente sobre o sofrimento, de compartilhar do sofrimento de Cristo, né? A glória e a graça de compartilhar do sofrimento de Cristo, e você trouxe a imagem de uns missionários que você conheceu, que eles falaram sobre o sofrimento como Jesus está nos dando o privilégio de sofrer por ele. E o quanto a gente foge do sofrimento, né? Que a gente veja a missão de uma maneira real, entendendo o peso dela, porque não é leve mesmo, não é fácil, né? Isso que você falou que é um caminho estreito, mas você sabe que enquanto você estava falando, me veio muito a imagem de não sei se vocês já viram
um filme que tá na Netflix que chama Destemida. É de uma menina que fez a circunferência do mundo sozinha de veleiro, a mais nova. Ela era adolescente, assim. É muito legal. É bem tipo assim, sessãozinha da tarde, sabe? Dá pra ver com as crianças, eu vi com os meninos, eles amaram. É 10 anos o negócio. E é tão forte, assim, pra mim, porque é uma metáfora da nossa jornada cristã, e acho que é uma metáfora muito boa, assim, da Fluirá, porque ela tá sozinha num veleiro, assim, e aí ela vai passando por vários desafios, e tem os momentos, por exemplo, tem os momentos de tempestade, e tem os momentos de calmaria, que é sem vento. E o desespero dela lá, parada, sem vento. E aquela espera do quando é que o vento vai voltar, né? E aí tem N dificuldades no meio do caminho, mas o final é tão emocionante. Eu tô dando spoiler, porque é uma vida real, tá, gente? É uma fatos reais, baseado em fatos reais. Mas me trouxe muito uma imagem lá de Hebreus, né? Que a gente está sendo incentivado por uma nuvem de testemunhas. E quando ela chega super fraca, mas tem tanta gente aplaudindo ela ali, né? E para mim, eu acho que quando a gente completar a corrida e a gente tiver guardado a fé e combatido o bom combate, a gente vai ser recebido por essa nuvem de testemunhas que vão estar falando: viva, você conseguiu, você fez a sua parte, seja agora recebido na glória, né? E a gente ter essa consciência de que vai ser, isso que você falou, né? É duro, é difícil, mas a companhia é certa, o destino é certo, e a glória é eterna. A glória é eterna. Então, o peso da glória, ele é maior do que o peso do sofrimento, o peso do sacrifício, o peso do caminho estreito, que a gente nossa, como o meu coração precisa se relembrar disso diariamente. Obrigada, Ju. Você, Bibi. Ai, gente, é engraçado porque eu tô aprendendo. Eu tô no meio do processo ainda, né? Mas acho que o que a Ju trouxe é muito verdade, assim. Precisa ser dito que é algo duro, é difícil, não é confortável. E não tem conforto mesmo, né? Até porque Jesus não nos chamou para uma vida cheia de confortos. Mas essa estação você percebe bastante desconfortos, assim, e você consegue nomeá-los bem rápido, né? Mas não vai ter um local em que você não vai descansar, em que você não vai repousar a sua cabeça, em que você não vai. A gente sempre conversa bastante aqui, né, com as meninas, que a gente percebe que é uma jornada um pouco solitária, mas não precisa. Eu acho que, pra mim, foi muito essa virada nesse contexto ministerial, que é solitário, mas não precisa ser assim. Eu não preciso continuar caminhando assim. Eu não preciso também sempre fechar a porta, já que estão todas fechadas. Eu posso expor e reconhecer que eu preciso de você para caminhar junto. A gente pode não saber o que está acontecendo, a gente pode não saber onde nossos méritos vão passar nas igrejas, como é que vai ser, os processos e tudo mais. Tem muita coisa que a gente não vai saber também, não é só nesse contexto. Mas ela não precisa, e nunca foi solitária. Cristo sempre esteve, sempre estará. Eu acho que sempre tem essa imagem meio, principalmente quando entra aqui no seminário, gente, nossa, é sempre um terror. Nossa, mas você vai ser esposa de seminarista? Ele vai ser pastor? Ah, mas essa vida é muito sofrida. Ah, mas não sei o quê. Ah, não sei o quê. Então, assim, tem tanta gente que já vem com peso, e você poder trazer essa mensagem de, tipo assim, eu te entendo, mas você não tá sozinha. Não precisa ser uma caminhada sozinha depois que sair daqui. E essa parte de sofrimento, de dureza, eu aprendo muito com a Elizabeth Elliot. E tem uma frase que eu sempre vou me repetindo, que eu gosto muito, muito, muito. Que tem uma imagem muito simbólica para mim, que é o cálice. O cálice do vinho, que é sempre bom estar desfrutando. Mas é muito impressionante que ela fala assim: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, eu estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Eu acho que essa para mim é a frase motivadora nessa estação, mas também para nossa caminhada.
A gente não sabe o que está dentro do cálice, mas a gente confia, a gente conhece a pessoa que está oferecendo. E vai cooperar para o nosso bem, que é o que a gente sempre fala aqui na Fluirá, que é ter Cristo forjado em nós. Eu acho que para mim essa mensagem mais importante não é em vão, o sofrimento não é em vão, é ter Cristo forjado. E tem um presente maior do que isso. Ele usou os processos que ele quer usar no contexto das esposas que estão ouvindo a gente aqui. Ele está usando o ministério. Que bom que seja feito assim, dessa forma. É uma forma singular. Tem o seu valor. Tem o seu tesouro também. Não é apenas sofrimento, luta, dor e... Não, mas tem as suas alegrias super abundantes que vão ficar marcadas e que serão, que nem a Lu falou também, celebradas na eternidade. E isso é lindo. Elas serão celebradas. Eu acho que a gente pensa que são pequenas vitórias que vão ficar ali escondidinhas, sabe? Tipo assim, não, vamos deixar ali. Não, elas serão celebradas. E lembrar também que a semente que é plantada agora, seja na vida ministerial, seja na vida principalmente das pessoas, né, que a gente tá falando muito de cuidado, a gente pode não ver essa semente, tudo bem. Mas a gente fez parte disso também, sabe? Porque eu acho que tem muito essa visão que a gente tem que fazer coisas grandes, a gente tem que sempre acrescentar e tem que ver transformação, porque se não tiver transformação, não tá acontecendo, não é isso. Está acontecendo, a gente pode não estar vendo. Mas se o nosso papel for só fazer o buraquinho para outra pessoa, ou para o Senhor mais tarde colocar a semente, amém. Que bom fazer parte disso. E que bom poder estar nessa missão também, em que no mesmo cálice que é oferecida dores, é oferecida uma alegria, porque lá na eternidade, a gente está desse lado mais lá, vai ser uma alegria eterna e abundante. Então vai ser uma vida eterna e abundante. Que bom que a gente pode experimentar um pouquinho aqui. Deus não está reservando o potinho especial só para quando chegar lá na hora a gente tomar como se fosse assim, ó, se você fizer isso eu vou te dar. Não, ele tá dando gotas de graça todos os dias e que elas vão ser presentes também para quem tá passando por essa estação. Acho que essa é a lição que eu tenho que ficar repetindo. Eu vou ter que sair dessa live, eu vou ter que repetir, porque eu vou esquecer, porque eu vou ficar angustiada. Mas que bom que tem essa live, que bom que tem também esse momento para proclamar para nós mesmos também, né? Falar mais alto, mas falar também ao nosso coração disso. Acho que para mim essa é a mensagem que eu consigo dar, porque é a mensagem que eu tô aprendendo e tô colhendo. Graças a Deus, eu tô caminhando. E graças a Deus, a gente não tá sozinha. E graças a Deus, tem a Fluirá para caminhar também junto. Amém, amém. Que riqueza, obrigada. Obrigada, manas, por me abençoarem tanto. No dia a dia e agora, especialmente nessa live, por terem edificado e me fortalecido, me alimentado. Estar em comunidade, estar onde 2 ou 3 a gente se renova, né? Ainda mais quando a gente se relembra do propósito de Jesus para nossas vidas e da presença dele com a gente. Muito obrigada. Manos, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para vocês, bom descanso. Amém. Muito bom, beijo. Seguimos juntas. Beijo, gente. Tamo junto.